Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith. Vamos começar a aula com o Durud Sharif, que é uma bênção, invocar a saudação e a bênção de Deus para o Santo Profeta. Vou ler em árabe e depois vou traduzir em português. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Vamos começar um novo tópico, um novo conteúdo, né? Porque a aula passada, duas aulas seguidas, nós falamos um pouquinho sobre jihad, sobre seu significado e sobre alguns incidentes da batalha que foram feitos pelos muçulmanos na sua defesa, né? E também falamos qual era o tipo dessas guerras, né? E estudamos que isso não era uma ataque ou para converter as pessoas. Na verdade, essas guerras foram combatidas para sua defesa, para defender a sua família, a sua cidade. Hoje nós vamos começar um novo tópico. O tópico de hoje é sobre chamar outras pessoas para a virtude, para as ações boas e fazer com que as pessoas, tipo, falar para as pessoas o que é verdade e o que é errado, né? Basicamente o trabalho do missionário, né? Então, vamos ver o primeiro dito aqui, narrado pelo Hazrat Abu Huraira, que relata que o santo profeta diz: aquele que chama as pessoas ao caminho da retidão, ao caminho de verdade, ou para guia, para guiar essas pessoas, né, para o caminho certo, o caminho de Deus. Essa pessoa tem a mesma recompensa que aqueles que o seguem, sem qualquer diminuição da recompensa destes últimos. Que uma pessoa que chama outras pessoas para o caminho certo, o caminho de retidão, o caminho de verdade, o caminho que leva até a guia, para guiar as pessoas, para encontrar com Deus Todo-Poderoso, a pessoa recebe, veja só, quão importante torna a chamada para a verdade, chamada para a guia. eh, que a pessoa que está chamando recebe a mesma recompensa do que a pessoa que irá fazer. Mas aqui também deixou bem claro o Santo Profeta que não deve pensar que a pessoa que está fazendo, ele está tendo alguma recompensa inferior ou que ele esteja recebendo pouco porque ele foi convidado por alguém. Não. Ele irá receber a recompensa completa. Mas é o bônus que está tendo essa pessoa que chamou outros para o caminho de verdade. Então, às vezes, nós pensamos que não, eu vou colocar na minha vida, não preciso. Às vezes, como um membro, como um responsável membro da sociedade, nós devemos também agir de uma forma mais responsável, né? Para que nós possamos passar a mensagem
que nós estamos seguindo ou que nós estamos acreditando para outras pessoas. Porque esse é o espírito do Islã. O espírito do Islã é trabalhar em comunhão, trabalhar coletivamente, pensar o bem da sociedade, do coletivo, e não pensar individualmente. E infelizmente nós vemos que o mundo que chegou até o ponto que chegou é justamente porque quando a pessoa começou a pensar em si mesmo, ou a sociedade começou a pensar só em si e deixou a outra sociedade ao lado, ou os países, cada um está na sua, ou as nações, ou a família, ou qualquer indivíduo. Mas esquecemos essa parte que nós somos seres humanos. E o Islã fala que somos Ashraful Makhlukat. Somos a melhor criatura de Deus. A mais perfeita criatura de Deus. Então, nós como melhor criatura, nós como um membro da sociedade, nós que vivemos coletivamente, nós temos a responsabilidade como a sociedade, como um coletivo. Precisamos que o que nós estamos aproveitando, devemos pregar, devemos passar isso para outras pessoas também. E depois, Santo Profeta diz, sem qualquer diminuição, a pessoa que vai fazer isso não vai ter, ele vai ter completa recompensa sem diminuir a recompensa do que vai seguir a pessoa. E aquele que chama as pessoas ao erro ou ao pecado, carrega o mesmo fardo do pecado que aqueles que o seguem, sem qualquer diminuição do fardo destes últimos. Esse ponto é muito perigoso. Esse ponto nós devemos refletir. Às vezes, nós estamos fazendo algo que inconscientemente leva outras pessoas para o lado errado. Por exemplo, eu, como um membro da comunidade muçulmana, eu tenho uma responsabilidade. Eu carrego uma responsabilidade nessa sociedade. Quando eu ando na rua, quando eu faço as minhas coisas, trato com as pessoas, eu posso passar uma imagem ou mensagem boa do Islã para outras pessoas, ou posso passar uma mensagem, porque eu represento o Islã com as minhas posturas, com a minha representatividade. Então, posso levar as pessoas para o lado errado ou para o lado bom. Do mesmo jeito, uma pessoa que está fazendo algo errado, a outra pessoa pode se incentivar com algo, com aquilo, e pode começar a fazer o pecado ou erro. Por isso, nós temos essa responsabilidade que, como seres humanos, membros da sociedade, devemos agir de uma forma mais responsável, devemos pensar coletivamente e devemos acabar com essa mentalidade de individualidade, que eu sou tudo, que eu primeiro, que eu estou sempre no primeiro lugar. Tem outro dito de Santo Profeta que também eu coloquei aqui para entender melhor esse tópico que a gente está conversando hoje, né? Hazrat Numan bin Bashir relata que o Santo Profeta diz o caso daqueles que respeitam os limites estabelecidos por Allah e aqueles que são descuidados em relação a eles é como o dos passageiros em um navio que tiram a sorte para determinar quem deve ocupar o andar superior e quem deve ficar no andar inferior, e se dispõe de acordo com isso. Os que estavam no andar inferior passavam pelos do andar superior sempre que precisavam buscar água. Então eles disseram aos ocupantes de andar superior: se fizéssemos um buraco em nossa parte, nós teríamos que incomodá-los. Agora, se os ocupantes de andar superior deixassem os outros executarem seu plano, todos morreriam juntos. Mas se eles os impedissem de executá-lo, todos seriam salvos. Isso é um exemplo muito lindo de coletividade, um exemplo
muito lindo de a gente pensar como a sociedade é feita. Esse exemplo que Santo Profeta deu deixou bem claro qualquer dúvida que tinha. Que nós estamos assim como fosse um navio. Há uns que estão no andar superior, outros que andar no inferior. Os que estão no andar inferior têm que pegar água passando a andar do superior. Só que eles pensaram, vamos poupar o nosso trabalho, vamos fazer o furo. Eles não estão fazendo provavelmente por causa da intenção errada. Se soubessem que eles vão morrer, provavelmente não fariam. Mas falta de conhecimento gera esse tipo de mentalidade, pensamento. Só que os que têm conhecimento, os que sabem que isso é errado, se vão ficar calados, se vão ficar no seu canto, deixarem executar o seu plano, eles não vão ser salvos, vão morrer juntos. Por quê? Porque estão no mesmo barco. Então, eles têm que impedir essas pessoas, mesmo que vão ter que ajudar para levar água para baixo. Porque é bem melhor você ajudar a pessoa a trazer água do que morrer tudo junto. Então, às vezes, nós não temos que pensar o que que eu ganho. Às vezes, você tem que perder uma coisa pequena para, em vez do que ganhar um prejuízo muito grande, que é coletivo. Então, é um exemplo muito lindo de trabalhar em coletivo, de pensar nos outros, de ter uma responsabilidade, uma postura mais responsável perante os outros que não têm conhecimento, perante os outros que são descuidados dos limites de Deus Todo-Poderoso, né? Porque, obviamente, essa é a beleza do mundo, que temos a diversidade. Mas, ao mesmo tempo, também tem pessoas que pecam, que fazem pecados a outros que impedem, são mais cuidadosos. Mas os que são cuidadosos perante esses limites de Deus Todo-Poderoso e fazem as coisas, tentam fazer pelo menos as coisas de forma correta, eles não devem se parar até lá, que eu estou fazendo algo certo e acabou. O espírito do islamismo é diferente, é do coletivo, que primeiro é óbvio que você tem que manter uma postura responsável, você tem que ter uma postura mais positiva, você tem que fazer coisas boas, você tem que seguir os ensinamentos, mas a segunda parte é a seguinte, como tem um versículo do Sagrado Alcorão. Inna allazina amanu wa amilu salihati watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Que os que creem em Deus e fazem boas obras, eles não ficam contentes, contemplados com aquilo que eles fizeram, não. Watawassaw bil haqqi. Eles aconselham os outros para fazer o bom, para fazer o bondade, para fazer as virtudes. Watawassaw bis sabr. E aconselham os outros serem mais pacientes, serem mais cuidadosos perante os limites de Deus Todo-Poderoso. E esse dito também é uma coisa mais explicatória do aquele versículo, aquele capítulo, porque é um capítulo pequeno, Asr, é um dos últimos capítulos do Sagrado Alcorão, Val Asr. E Val Asr quer dizer, Asr quer dizer a última parte do dia. E Deus deu, no início, Deus fez o juro dessa última parte do dia. Então, depois Deus disse, Val asr, innal insana lafi khusr, que com certeza o ser humano está em prejuízo. Illa allazina amanu, excepto as pessoas que fazem boas obras, que creem em Deus, fazem boas obras, e
continua fazendo esse bom trabalho para os outros, continua pregando para os outros o que é bom. Só essas pessoas são salvos. E veja só, Deus deu exemplo, Deus deu juro, Deus fez o, Deus deu juro dessa última parte do dia, que pode ser aplicado nessa última parte do mundo que nós estamos vivendo. Essa última parte, ou esse último tempo que estamos vivendo do mundo, é muito perigoso, em que todo mundo está preocupado com si mesmo e ninguém quer saber dos outros. Então, nesse momento, é a responsabilidade de um verdadeiro muçulmano de não só seguir corretamente a religião, mas também fazer com que as outras pessoas também seguissem, eh, fazerem essas boas obras e para que nós todos não sejamos derrubados ou nós todos não sejamos eh, eh, hum, destruídos, né? Porque se nós vamos aconselhar os outros, não só eles vão ser salvos, mas nós também juntos vamos ser salvos. Tem outro dito de santo profeta narrado pelo Hazrat Anas, ele diz que santo profeta diz: facilita as coisas para as pessoas e não as torna difíceis para elas. Dê-lhes boas notícias e não os deixa desanimados. Eu deixei esse dito justamente depois dessa explicação, porque muitas das vezes pode até parecer que, quando eu estou falando assim, que o muçulmano deve aconselhar os outros, deve falar para os outros de seguir Deus Todo-Poderoso, ensinamentos de Deus Todo-Poderoso, pode até parecer que é muito rígido, coisa de, assim, as pessoas muito fechadas, muito pessoas que são muito, assim, rígidos nas coisas, né? Ou que não têm bondade, ou que não têm, assim, mais flexibilidade, né? Mas ao mesmo tempo que Santo Profeta diz que deve aconselhar os outros, o Deus Todo-Poderoso diz que deve fazer esse aconselhamento para as pessoas, Santo Profeta diz que deve deixar bem claro para o meu povo que a religião serve para facilitar a vida. A, re- a religião serve para facilitar a vida das pessoas e não para dificultar. Então, os religiosos devem explicar a religião de forma que as pessoas se animam perante a religião e não desanimam. Infelizmente, nós vemos que hoje em dia muitos líderes religiosos, ou muitas vezes a religião é representada de uma forma tão difícil, de uma forma tão inalcançável que as pessoas desanimam olhando, ou às vezes até as crenças são tão distorcidas que não entendem, não bate na cabeça do ser humano e é considerado como uma religião fosse de um elite mais diferente, um elite que é muito espiritual e não sei o quê, mas não é isso. A religião é para qualquer um e cada um de nós, seres humanos. E por isso, o Santo Profeta diz que deve explicar, deve deixar bem claro, para que as pessoas não pensem que isso é uma coisa inalcançável, isso é uma coisa que nós não podemos, nem todo mundo pode ter a religião ou a espiritualidade. Sim, todo mundo pode ter, porque a religião é uma coisa muito natural, é uma religião é uma coisa que é necessidade do ser humano. Religião é uma coisa que, quando a pessoa entende a espiritualidade, ele se apaixona com a religião, com Deus Todo-Poderoso, né? Então, sempre devemos ter em conta que nós não devemos ser os brabos quando a gente está aconselhando os outros. Não, não devemos falar de forma que você vai fazer assim, Deus vai não vai te perdoar, Deus vai te castigar, Deus vai colocar você no fogo. Não. Um verdadeiro crente não deve fazer assim. Não deve
desanimar as pessoas, mas sim de falar com que as pessoas animem, de falar com que as pessoas eh, se apaixonam de Deus Todo-Poderoso. Então é muito importante essa parte também, que nós entendemos que sempre que precisar explicar a religião, não devemos começar logo que não, você é descrente, você vai para fogo, você não tem chance nenhum. Não, a religião não é isso. A religião é de amor, a religião é de carinho, a religião é a gente é, é, seguir corretamente nós a religião e depois coletivamente levar os nossos irmãos também juntos nesse caminho. Tem outro dito do santo profeta que é narrado pelo Hazrat Abu Said Khudri, que relata que ouviu o santo profeta dizer: aquele que dentre vocês observar algo ruim deve revertê-lo com a sua mão. Se não for capaz de fazer isso, deve condená-lo com sua língua. Se não for capaz de fazer isso, deve pelo menos se ressentir em seu coração. Esse é o grau mais baixo de fé. Esse é outro dito que exemplifica, deixa claro como um verdadeiro ser humano deve reagir perante uma ofensa, um desrespeito a Deus Todo-Poderoso. Quando vê que algo está acontecendo errado, algo está acontecendo ruim, e que isso é desrespeito de Deus Todo-Poderoso, isso é um descuidado dos limites de Deus Todo-Poderoso, a pessoa não deve ficar calado. Vamos voltar para aquele exemplo do barco. Se essas pessoas de cima ficarem calados, quando os do baixo estão pensando de furar o barco para pegar água, todos vão morrer. Não no mesmo tempo, mas uns morrem antes, outros morrem depois. Pouco a pouco todo mundo vai morrer. Os do baixo vão aprofundar, depois do cima vão aprofundar, mas todo mundo vai morrer. Então é importante para nós que nós, primeiro, nós considerarmos que isso é algo errado. Devemos ter o conhecimento, o que é bom e o que é ruim. E quando nós temos isso, depois nós devemos ter isso em nossa cabeça, em nosso coração, que o maior medo que nós podemos ter, ou maior ser que pode existir é Deus Todo-Poderoso. Então, se nós temos que ter medo, é de Deus Todo-Poderoso, para não fazermos pecado, para não descuidarmos os limites dele. Agora, se é uma pessoa, se é uma autoridade, não devemos ter um medo. Porque é o único medo, o único respeito que merece é de Deus Todo-Poderoso. Então, devemos fazer as nossas coisas, as nossas ações conforme a contemplação de Deus Todo-Poderoso e não para contemplar as pessoas. Então, se você vê que algo é errado e se você puder condená-lo, impedi-lo com a sua mão, você faça. E se você não tiver nessa autoridade, e obviamente você não vai se colocar em perigo, você não vai se colocar em alguma coisa em que não é sujeito para você, que não é apropriado para você. Por isso o santo profeta deu várias opções, porque nem sempre que você está vendo algo errado, você tem poder de impedir com a sua mão ou com sua língua falar. Então, nesse caso, o santo profeta diz que quando você tiver a força, você tiver a autoridade, você deve impedir essa injustiça acontecer. Mas se você não está nessa autoridade, não tem esse poder, então pelo menos fala que isso é errado. Pelo menos condena com a sua boca. Mas se nem isso você tiver força e autoridade, nem isso você for apropriado fazer, ou nem tiver o coração suficiente, ou a fé suficiente para fazer isso, então condena pelo menos com
no seu coração. Sente no seu coração que isso é errado. E Santo Profeta diz que isso é o nível mais baixo. O mais alto é você ter coragem e a fé e a força de impedir essa injustiça com a sua mão, se não for isso, com a sua boca, e se não for assim, pelo menos sentir no seu coração que isso é errado. Mas isso será o nível mais baixo da fé. Isso também deixa bem claro a importância que como nós devemos fazer, como nós devemos reagir quando está acontecendo uma injustiça ou algo errado. O último dito de hoje que coloquei aqui é narrado pelo Hazrat Huzefa, que relata que o santo profeta diz: por aquele em cujas mãos está a minha vida, continuo a ordenar o bem e o proibir o mal, ou então Allah certamente o afligirá com o tormento dele. Depois disso, suas súplicas não serão ouvidas. E tem outro dito também com o mesmo conteúdo. O Santo Profeta diz que aqueles que vivem com pessoas más e apesar de terem o poder de fazê-lo, não os impedem de cometer más ações. Deus Todo-Poderoso os castigará severamente antes de morrerem. Então, essas são lições que nós devemos aprender, que quando algo está acontecendo, uma injustiça está acontecendo, algo errado está acontecendo, os direitos do ser humano estão sendo violados. O dever que nós temos perante Deus Todo-Poderoso está sendo violado. É o nosso dever de levantar a nossa voz, é o nosso dever de falar, pelo menos, que isso não é certo. Senão, todos nós vamos ser responsáveis e todos nós vamos ser castigados, né? E as súplicas também, nesse caso, não terão afeito. eh, Porque, obviamente, Santo Profeta diz, como falei no primeiro dito, que a pessoa que impede acontecer algo errado, ele ganha a recompensa. E a pessoa que incentiva outras pessoas de fazer algo errado ou fica calado, ele também recebe as mesmo castigo ou mesma responsabilidade do que a pessoa que está cometendo algo errado. Mas ao contrário, se alguém está fazendo algo errado, algo bom e foi incentivado por você, então você será recebido também a recompensa junto com essa pessoa. E não terá diminuído a recompensa de tal pessoa, mas sim você vai receber um bônus. Então, que Deus nos dê a força de sempre manter firme na fé e que possamos ter essa sabedoria e conhecimento o que é bom e o que é errado e que nós possamos agir conforme o que é bom nos olhos de Deus e não o que é bom nos olhos das pessoas, dos seres humanos. Amém. Muito obrigado. Né? Eu queria Obrigado. fazer uma observação Sim, em algo que você falou, né, que eu tenho observado nesses últimos anos, nesses últimos dias. Você fez algo aí muito interessante, que falou na questão de como você corrigir, né, orientar. Vou trocar a palavra corrigir para orientar. E você disse orientar com amor, né? Orientar com amor. Aquele que talvez por ignorância não esteja fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E aí a forma como você já orienta aquela pessoa a fazer o que é certo, já reflete a personalidade de Deus em você mesmo, né? exatamente, Porque, é, como, exatamente. como você disse, que uma coisa que eu acho interessante é Deus, ele é amor. Né? Deus, ele Sim. é a essência do amor. E aí eu me pergunto como alguém que se diz evangélico, que se diz cristão, que seja lá qualquer religião, diz eu sou eu sou cristão e só prega a violência, só prega a discriminação, só prega a guerra. Aquele vídeo que você fez o comentário do pastor chamando as religiões de umbandistas e chamou também é, Muçulmanos os como demônios. muçulmanos como demônios.
Eu achei aquilo um horror, o cara ter feito uma coisa daquela, né? Com Ele, certeza. ele, você vê na fala dele apenas ódio, né? Apenas ódio. Ele não aprendeu a respeitar a crença do outro, né? E pregar o amor, né? E se ele não prega o amor, dificilmente não, não tem Deus no coração. Essa é a minha visão que eu tenho visto muito hoje na nossa sociedade, é muita discurso de ódio contra o outro, muita raiva, e assim mesmo ela é falando Deus, Jesus, e muita raiva em matar, em fazer, provocar violência. É muito É, importante, é por isso o Santo Profeta deixou bem claro a forma como nós devemos reagir, né? Antes de tudo, ele deixou bem claro que a religião serve para animar as pessoas, para que as pessoas se apaixonarem da religião de Deus Todo-Poderoso, né? Então tem que ser feito a orientação de forma que a pessoa anime, não a pessoa desanime. Hoje em dia, muitas das vezes nós vemos que os líderes religiosos, quando fazem alguma coisa, isso dificulta aos seus seguidores. Como é que vou fazer aquilo, né? Qualquer líder religioso, a pessoa tem que fazer a prega de uma forma mais sábia que facilita a vida das pessoas, né? As pessoas querem seguir a religião, mas isso fica difícil às vezes. Então, essa é a preocupação que o Santo Profeta deixou, né? Que se eles estão sendo mais distantes, você não fica relaxado, que não é problema meu, não. Se foi por causa sua, você vai ser responsável tanto como eles. Então, por isso, nós devemos sempre pregar, sempre apresentar os ensinamentos de Deus com uma forma mais amorosa, com mais carinho, para que as pessoas animarem. E também não devemos, outra lição que nós aprendemos, né? Que não devemos fechar os olhos quando alguém está fazendo algo errado. Mesmo que nós não tenhamos o poder, mas pelo menos conforme as nossas capacidades que foram mencionadas, várias etapas, que você não puder impedir com a sua mão, você impede com a sua boca. Se não for com a sua boca, pelo menos sente mal no seu coração. Sente alguma coisa no seu coração que o que está acontecendo é errado, entendeu? Então é isso. Muito obrigado, Marcos, pelo seu comentário também. Pessoal, muito obrigado.